Desde criança, Zahran Mamdani frequentava festas com Bill Clinton, por exemplo, sim, com Gates, com Bezos, com Epstein. Na foto que vocês viram na capa do vídeo, tem essa foto estranha aqui. Normalmente não se tira foto assim com o vizinho de sítio, tem essa aqui, onde estão os amigos da mãe do Zahran, aliás, amigos interessantes. Então, Clinton no colo do Epstein, Bezos, Bill Gates, de novo Clinton, Epstein, o pequeno Zahran e sua mãe Mira Nair. Sabe quem não está nessas fotos? Bem, adivinhem, em 3 tentativas vocês acertaram, senhoras e senhores, está completamente ausente Mahmoud Mamdani, quer dizer, tipo o papai. Marxista, anticolonialista, anti-americanista, anticapitalista, enfim, uma espécie de Mao Zedong Trotsky que odeia silenciosamente, bom, tudo. Por que viemos para a América? Ele não está bem em nenhuma daquelas fotos que pelo menos chegaram ao meu campo de visão. Mamãe Mira está se divertindo com uma companhia de ricos capitalistas. Eu tenho medo, e ainda por cima, ó horror, ó vergonha para os judeus. No site do Mamdani está escrito que ele lutou pela classe trabalhadora, mas isso não está muito claro, nem com quem ele lutou. Talvez com Bezos e Gates a gente torne a vida em Nova York acessível? Bem, nesse site, na verdade, você não descobre como o Zahran pretende cumprir suas promessas malucas. Para começar, Mamdani participou de uma greve de fome junto com os taxistas. Me deem, senhoras e senhores, um exemplo de uma única greve de fome na história da humanidade que tenha mudado qualquer coisa na ordem do mundo. Ela ajuda a emagrecer, sim, isso é certo. Às vezes até recuperar a saúde, as doenças desaparecem. Dizem que, se você ficar muito tempo sem comer, até as úlceras são curadas. Nunca mudei nada na ordem social. Mas por que Mamdani precisava passar fome? E afinal, por que os taxistas fizeram greve de fome? E para isso, estou falando sério, sim, para que perdoassem 450 milhões em dívidas que eles acumularam, ou seja, eles usaram um certo dinheiro, de alguma forma desperdiçaram, fizeram algo com ele, que acabou sumindo, não trouxe resultado, mas eles exigem que alguém que não usou esse dinheiro pague a dívida por eles, com juros naturalmente. Aliás, nem no site, nem em outros documentos e fontes, exceto nas 3,5 milhões de páginas do caso Epstein, isso é mencionado. Não há nada sobre Mamdani, nada sobre o nível de bem-estar financeiro dele, sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre a renda registrada em nome dos pais, sobre o patrimônio registrado em nome dos pais. Para onde foram as conexões dele com Clinton, Bezos, com Gates? A última menção sobre o encontro deles foi em uma festa em 2009. Depois disso, tudo foi removido, ou seja, talvez nem tenha acontecido, embora talvez só tenha sido apagado. Depois da exibição do filme Mira, a mãe dela, o diretor e, claro, Epstein, Jeff Bezos, Bill Clinton, novamente sem Hillary por algum motivo, ou seja, Madame, a mãe de Mira sem Mahmoud. Sim, a festa foi na cobertura, na casa da Nebezezerca, sinceramente para você, Ghislaine Maxwell. E depois da exibição do filme, ficaram os mais próximos, ou seja, digamos assim, os mencionados acima, eles é que eram os mais próximos. No filme da Mira atuou Richard Gere, que não foi convidado para a festa. Ele não era próximo, ao que parece, mas Arkady Rotenberg era próximo e disse que concordava em comprar todos os arquivos de Epstein. Isso foi informado por Elizaveta Chaika, ou seja, ela ofereceu, como disse, 10 bilhões de dólares, não rublos, dólares. Segundo rumores, Arkady, um dos operadores financeiros de Putin, segundo dizem, mora nos Estados Unidos, e Putin é mencionado nos arquivos de Epstein. Em algum lugar, bem, Chaika fala cerca de 900 vezes e Rotenberg decidiu ajudar o amigo. Aliás, não está claro se é para o amigo pedófilo Jeffrey ou para o espertalhão.
Aliás, pessoalmente eu não sei detalhes sobre a sedução das garotas, mas até agora tudo o que eu ouço se encaixa no seguinte quadro modelo de roteiro. As garotas que, bem, de acordo com a tradição judaica, atingiram a idade, entraram na idade reprodutiva após a primeira menstruação, aproximadamente aos 13 anos, e então, durante séculos nessa idade, entrando em casamento e em relações sexuais, eram seduzidas por dinheiro. Agora estou falando sobre as garotas da nossa época, por causa de conexões ou festas. E faziam tranquilamente o que as amigas faziam no banco de trás do carro, com colegas de classe ou então com alunos mais velhos, se preferir, mas faziam, ou seja, aquelas que estavam com Epstein faziam isso. Tudo isso em condições confortáveis, tendo o prazer de estarem, bem, eu não sei exatamente como dizer isso, em casas bonitas, comendo comida gostosa enquanto eram jovens, bebendo champanhe delicioso que ninguém daria para elas, além de cerveja, ninguém daria nada para elas. Ouvir, aliás, conversas interessantes e levar para a vida toda lembranças marcantes. Claro, se houve violência, então isso é um crime. Mas até agora, tudo o que ouvi foi que as jovens e delicadas faziam fila e gritavam: eu sou a primeira, eu cheguei antes e coisas do tipo. E ficavam muito chateadas quando lhes diziam que já estavam velhas demais e não participariam mais dos jogos. Algumas delas depois ganharam muito dinheiro, ganharam incrivelmente bem só por fazerem aquela cara trágica. E, consequentemente, exploravam os poderosos deste mundo, transformando a força deles em fraqueza e, naturalmente, a própria fraqueza em força. Essa é minha opinião pessoal, não precisa ser igual à sua ou de outros. Eu não estou, como se diz, me metendo em nada com isso, só contei mais uma vez o que eu penso a respeito. Novamente, se não houve violência, engano ou algo assim, ou algo não explicado a eles desde o início. E então, a opinião da minha vizinha em Los Angeles, Tânia Tatarínova, no Facebook, Tânia se apresentou como alguém que observa a vida do zoológico. Quer dizer, tipo, no meu canal eu escrevi que comento a bagunça mundial. No site mais oficial, ela está listada como Chair em Biologia Computacional, ou seja, professora de matemática que trabalha na área de biologia. Ela fez um comentário interessante sobre os novos 3 milhões de páginas de arquivos relacionados ao Epstein. Acho que ela não vai se importar se eu ler do jeito que ela escreveu, talvez tirando 1, 2, 3, no máximo 4 palavras por motivos. Depois eu falo com a Tânia separadamente. Então, a carta, quer dizer, nada, o comentário da Tânia. Não entendo esse alvoroço todo em torno dos arquivos do Epstein também. Grande descoberta científica. Machos com muita testosterona e vários narcisistas que no poder ficam doentes adoram exibir seus órgãos genitais e tentam enfiá-los em todo lugar. E que eles não se importam com essas coisas religiosas e morais. Esses valores, do ponto de vista deles, são uma coleira para o povo. Eles acham que têm tudo sob controle. E tanto os tribunais comuns quanto os poderosos gostam de se reunir em particular em seus clubes de interesse. Eles dão cargos para suas damas, o que é absolutamente correto. Diamantes menores, casas e iates, recebendo por isso várias doenças engraçadas. Doenças para que ninguém entenda a cruz, mas na verdade nada de novo, tudo isso está na carta. Apenas a alternância de poder pode garantir o funcionamento do Instituto de Risco Reputacional. Bem, professor que trabalha em biologia computacional nos Estados Unidos, isso meio que funciona, mas ao mesmo tempo meio que não. Como as pessoas que mudam representam um número limitado de pessoas de clãs, ou seja, na alternância é só para os não iniciados, e uma grande fortuna é, mas o que ela quer dizer? E uma grande fortuna é o passe de entrada para esse clube dos clãs, ou seja, a rotatividade entre os clãs. Mas a seleção do trabalho segue regras peculiares. Bem, está tudo certo, um pouquinho complicado, Taniusha, mas está tudo bonito. E a mão do Kremlin também é notícia do século passado. As vadias do Kremlin, isso é a Tania, escreveu enquanto estava no serviço da KGB.
Taniá já mudou, de novo mudou para a FSB. Agora já entrou nos livros didáticos e na coleta de material comprometedor. Durante os prazeres pecaminosos, relaxar em uma ilha quente é algo totalmente comum para o público. Isso me dá nojo. Por quê? Aliás, não é nada surpreendente. Primatas, no entanto. Só espero que os pedófilos paguem pelo sofrimento de suas vítimas. Bom, se realmente forem vítimas. É isso. Também apareceu a seguinte reação aos arquivos de Epstein na internet. Mas eu não consegui descobrir quem escreveu. Então, me desculpem, por enquanto vamos deixar isso sem nome. Se aparecer o nome, eu coloco com prazer. Então começa assim. Uma pessoa decente já não pode mais transar em segurança. Aqui vazam, ali pegam doença. Na minha opinião, é o mesmo assunto, mas com um novo ponto de vista. O último vazamento dos arquivos de Epstein mostra que Bill Gates pegou uma IST de garotas russas. Eu saí tão cedo da União Soviética, senhores, eu não sei o que é DST. Ele implorou para Epstein e Gates lhe darem antibióticos para secretamente entregá-los à sua agora ex-esposa Melinda Gates, e também enviou para Epstein uma descrição de seu órgão sexual. Isso é novidade para mim. Documentos recentemente desclassificados dos arquivos de Jeffrey expõem Bill Gates em vez de Donald Trump. De acordo com um e-mail de julho de 2013, Gates supostamente implorou para encontrar antibióticos para entregar a Melinda Gates depois que ele contraiu uma doença venérea. De garotas russas, ou seja, mais de uma pelo que entendi. O e-mail foi escrito pessoalmente por Epstein em memória de uma briga com Gates. O e-mail foi escrito pessoalmente por Epstein em memória de uma briga com Gates. Ou seja, estão falando sobre a briga com Gates. Ok, tudo bem. Nele, Gates implora para Epstein apagar mensagens comprometedoras, incluindo uma com uma descrição detalhada do órgão genital de Gates. Ou seja, tentando desesperadamente esconder a verdade. O e-mail faz parte de 3 milhões de páginas de documentos. Bem, eu não vi tudo, claro, como você pode imaginar, né? Então não posso dizer se há ou não algo relacionado ao Epstein que foi publicado. Melinda, que se divorciou de Bill em 2021, afirmou que Epstein realmente teve um papel no divórcio deles. Ela disse que se encontrou com ele pessoalmente apenas uma vez. E eu me arrependi, disse ela sobre isso, desde o momento em que cruzei a porta. Ele era repugnante, uma verdadeira personificação do mal depois disso, disse ela. Epstein apareceu nos meus sonhos, disse ele, em pesadelos. Pensei em parar tudo porque ele surgia, mas seria errado, mesmo nos pesadelos. E tinha mais alguma coisa lá, mas isso a gente não vai ler agora. No e-mail, Epstein expressava sua fúria sobre o suposto rompimento com Gates, acusando o amigo de ingratidão depois de muitos anos ajudando em seus relacionamentos ilegais, ou seja, Epstein ajudava Gates nas histórias de ligações ilegais. Bom, garotas russas estavam lá, ou talvez além das russas também havia algumas outras garotas africanas ou garotas vietnamitas, não sei, e outras também. Sim, bom, os ricos têm suas próprias diversões, como está escrito nesses escritos, ela escreveu então. Uma autora desconhecida para mim, respectivamente, sim, ou seja, anônimas, anônimas, anônimas. Aqui estou olhando, de repente tem algum nome aqui? Não, não tem nome, sim, então sim, os ricos têm suas próprias diversões. Isso já é o final da carta. Iates, ilha do Epstein. Garotas russas, bem, não necessariamente russas, não ostentem suas posses. E sífilis, como poderia faltar? Ponto de exclamação. E não acharam nada contra o Trump. Pena dos compatriotas, eles tinham tanta esperança. Ponto de exclamação. Concordo absolutamente com a declaração mencionada acima. Modelos russas, então, também foram descritas por Annetta Epstein, que, ao que parece, não é parente de Jeffrey. Ela chamou esse comentário dela de armadilha para a modelo russa. O título me interessou imediatamente. Eu pensei, se a pessoa criou um título tão bonito, então deve ter algo interessante lá dentro. Aqui está a história contada por ela. A modelo russa, Ruslana Korchunova, visitou a ilha de Epstein quando tinha 18 anos. Ela tinha todo o direito. 2 anos depois, ela pulou do 9º andar de um apartamento em Nova York. Bem, de novo, aos 20 anos ela pulou, tem todo o direito de pular, desde que não tenha machucado ninguém no caminho.
Korchunova, que muitas vezes era chamada de Rapunzel russa, sabe, aquele desenho animado com o cabelo comprido? E por causa do cabelo incrivelmente longo dela, escreve Aneta, ela foi notada ainda adolescente e instantaneamente ficou famosa. Aos 15 anos, ela avançou rapidamente na carreira, trabalhando com os estilistas Marc Jacobs, Dai Kane, Vera Wang. E, portanto, não estamos falando de perfumes aqui. Classificados no início de 2024, documentos judiciais mostraram que, em 7 de junho de 2006, a jovem de 18 anos, Korchunova, embarcou no Lolita Express de Epstein, que então voou para a ilha Little St. James. Essa viagem aconteceu algumas semanas antes da primeira prisão de Epstein. Isso foi em julho de 2006, pela acusação relacionada ao envolvimento de menores em prostituição. Em 28 de junho de 2008, quase exatamente 2 anos após a viagem à ilha, Korchunova cometeu suicídio no distrito financeiro de Manhattan. Faltavam alguns dias para ela completar 21 anos. As autoridades consideraram isso um suicídio, afirmando que ela cortou a rede de proteção na varanda. Ela não estava alcoolizada antes do salto, e dentro do apartamento dela não havia sinais de morte violenta ou luta. Ok, nenhuma carta de despedida foi encontrada. As testemunhas descreveram como o corpo dela caiu longe do prédio. Talvez a ganância tenha destruído a garota. E quanto a Zakran? Vamos voltar ao nosso queridinho, ao nosso herói, ao nosso farol. Ele tem alguns probleminhas bem pequenos mesmo. Aqui estão todos aqueles esquerdistas que votaram nele, que choraram de felicidade e soluçaram porque finalmente elegeram um comunista. E agora vão saquear todos os ricos e dar para eles aquilo que eles mesmos não conseguem ganhar, mas que desejam muito. De repente descobriram que Zakran não era quem dizia ser e que ele mentia para eles, não por engano, mas mentia de propósito, de forma clara e específica. E de novo, não foi só por um motivo, nem por dois, mas por todos os assuntos sobre os quais ele falava. Simplesmente mentia, contando com idiotas, e acabou encontrando uma enorme quantidade de idiotas completos e absolutos. Veja como eles reagem quando descobrem que foram novamente, vou trocar a palavra, enganados. Toca a música, toca a música. Bem, é claro que ele mentiu para vocês, seus idiotas, seus fedidos. E tem aquele riquinho filho da mãe que vai dizer e fazer qualquer coisa para conseguir poder. Bom, naturalmente com o poder vem dinheiro, fama, prestígio, respeito, eu diria até adoração. E também a possibilidade de se transformar em... Bem, aí vai. A imaginação do Mandari, claro, foi longe. Não dá para se transformar em presidente dos Estados Unidos porque, bem, cometeu uma besteira e disse que nasceu no exterior. Poderia, como dizem, fazer como Obama, né? Aquele Obama que pensou em tudo alguns passos à frente, destruiu todas as provas. Bem, os caras que o ajudaram, eles destruíram todas as provas de que ele nasceu no exterior e afirmaram que ele nasceu no Havaí. Encontraram algum papel duvidoso, escrito por alguém desconhecido dizendo algo incerto, mas que servia como confirmação apenas do ponto de vista do Partido Democrata. E todos os outros idiotas que olham para a cor da pele, em vez de olhar para os planos, ideias e experiência. Para eles isso foi mais do que suficiente. Viva, quase conseguiram destruir a América. Bem, graças a Deus, quase ao ponto de Zakran Chik conseguir chegar ao secretário-geral da Organização dos Almoços. Lá ele vai ensinar a pregar o canibalismo, ele mesmo vai comer tiramisu e galinhola, mas vai pregar, claro, o canibalismo. Primeiro, vamos comer todos os brancos, e depois, bem, ele não vai viver até o momento em que todos os brancos forem comidos. Por isso pode-se dizer qualquer coisa. É por isso que eles gritam, vergonha para você, vergonha, vergonha. Vergonha, vergonha. A primeira mentira foi o KRB. Isso é simplesmente uma vergonha. Isso é simplesmente uma vergonha. E para ele, vergonha é como prisão de ventre para um elefante. Acabei de inventar esse provérbio e ditado. Vão gritar e depois vão embora. Vergonha. E ele virou prefeito da maior cidade do mundo.
mentiu, gritou, prometeu, e agora caiam fora daqui, seus idiotas. Ninguém vai deixar vocês chegarem mais perto do que uma grade, uma cerca, uma barreira. Talvez ele seja filho do Epstein, ou talvez ele seja filho ao mesmo tempo do Epstein, do Gates, do Bessis e de muitos outros anônimos. Não é essa a questão, e sim o fato de que é uma pessoa que não entende nada de nada. Simplesmente colocaram uma colher de prata, ou até de ouro, na boca dele ao nascer. E ele vai agora, exatamente como Obama, sem sentir nada além de desprezo e provavelmente medo de ser desmascarado, se vingar de todos pelo fato de ter que mentir, se esquivar, sorrir e fingir. Continuação do plebeu. Eu espero, realmente espero que essa história com Mamadani ensine pelo menos essa geração que nem tudo que se diz ouro é realmente valioso. Eu realmente espero que Mamadani e alguns de seus colegas ensinem aos jovens americanos que queijo grátis realmente existe e que uma grande quantidade de aproveitadores quer tirar de vocês aquilo que receberam de graça dos seus pais. Daqueles que criaram, construíram e desenvolveram este país, que do zero se tornou o mais rico, o mais confortável e o país mais honesto do mundo. Parecia que isso não custava nada, mas agora vão entender. Depois de Obama, depois do Zahranov, Mandamia, Ocasio-Cortez, depois dos somalis, depois dos armênios, depois dos venezuelanos, depois do exemplo impressionante com o impotente, com Zahran. Ou seja, vocês querem de volta o grande país em que viviam, mas ao mesmo tempo não querem fazer nada para isso? Vocês querem votar e receber tudo, então agora vão receber. Se vocês não entenderem que é preciso lutar por isso, trabalhar, eu diria até ralar, então, senhoras e senhores, é aí que a sua grande América vai acabar. Eu também não estarei lá. Viva os grandes Estados Unidos da América, o país que permitiu que uma enorme quantidade de pessoas vivesse uma vida incrível e que, por ser rico, todos que podem tentam roubar. Alguns conseguem, mas só até certo ponto, só até certo ponto.